Oi pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é História da Arte do Cinema. O cinema foi um resultado de uma evolução tecnológica ocorrida principalmente no ramo da fotografia, aliados à síntese do movimento por meio da realização de muitos jogos ópticos entre as imagens. Thomas Edison, antes dos irmãos Lumière, já havia construído uma máquina similar e denominou de kinetoscópio, pelo mesmo princípio, com a diferença que esta não projetava as imagens para fora, e se eram vistas dentro de um aparelho, através de uma lente. Portanto, esta máquina de projeção individual, razão pela qual o aparelho dos irmãos Lumière se tornou mais popular. Então podemos dizer que o cinema foi inventado no final do século XIX, na França, quando os irmãos Lumière aperfeiçoaram a técnica de projetar várias fotografias, chamado de fotogramas, que representavam imagens de movimento sucessivo de um personagem e de objeto. Assim criava-se a ilusão do movimento. A partir daí começou a indústria do cinema. Teve muito êxito porque as pessoas gostaram de ver as histórias, as imagens e os movimentos. A primeira sessão de cinema da história aconteceu em 1895, no Café em Paris. O evento foi possível graças a uma máquina capaz de produzir imagens em movimento. O cinematógrafo, aparelho 3 em 1, pois filmava, revelava e projetava. Por meio desses aparelhos, os irmãos organizaram uma apresentação no Salão Grande Café, com um público de aproximadamente 30 pessoas. O filme exibido foi A Chegada do Trem na Estação. Era preto e branco e tinha cerca de 1 minuto de duração. Durante esta apresentação, os espectadores entraram em pânico, pois começaram a gritar e fugiram em direção ao fundo da sala. Por quê? Porque eles olharam aquele trem e viram o trem vindo na sua direção. Assim, o episódio ganhou o título de Nascimento do Cinema. No Brasil, o primeiro filme foi exibido em 1896, no Rio de Janeiro, e somente a elite pôde assistir, pois os ingressos eram muito caros, e somente no ano de 1997, ou seja, um ano depois, foi inaugurado a primeira sala fixa de cinema. Vale ressaltar que no início o cinema era preto e branco, e não tinha som, era mudo. Para saber o que diziam os personagens, era preciso ler os cartazes que se alternavam junto com as imagens. Mais tarde, inventou-se a maneira de se acrescentar o som. Charlie Chaplin é considerado como uma figura mais importante do cinema mudo, pelo uso de suas mímicas e de suas comédias. Seu nome sempre esteve relacionado ao cinema mudo. Charlie era ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, dançarino, roteirista e músico britânico. Ele morreu com 88 anos em 1977. O termo cinema é uma abreviatura de cinematógrafo, uma invenção dos irmãos Lumière no final do século XIX, que permitiu contar histórias através das imagens. Desde então, após mais de 100 anos, o cinema continua sendo considerado uma arte, conhecida como a sétima arte, assim como um fenômeno social e uma potente indústria. Há muitas maneiras de entender o cinema. Como arte, é uma síntese única como outras formas de criação artística. Combina literatura, interpretação e vários elementos criativos. Como espetáculo, pode-se afirmar que tem sido um grande espetáculo de massa do século XX. E do ponto de vista individual, a formação e a cultura de uma pessoa não poderia ser entendida sem presenciar ou apreciar os filmes ao longo de sua vida. A invenção do cinema não cabe a uma única pessoa ou a um povo específico. Foi resultado de trabalho e curiosidade de muita gente de diferentes países. É importante lembrar que o cinema é uma das principais indústrias do maior país capitalista do planeta. Portanto, o cinema é sim um meio maravilhoso para se contar histórias, ainda mais maravilhosas, mas é também uma indústria movida a dinheiro e muito dinheiro. Para que o trabalho com o audiovisual ofereça resultados satisfatórios em todos os níveis, é muito importante que o professor e o aluno sejam capazes de realizar a leitura de imagem de forma crítica e aprofundada, levando em consideração, além dos aspectos estilísticos,
relacionado à imagem aspectos socioculturais e históricos. Então, alunos, vamos introduzir essa linguagem aí na sua casa, como se fosse na sala de aula, trabalhando com a leitura de imagens e som a partir do cinema, e além disso conhecer os diversos gêneros da linguagem cinematográfica